continuidade às nossas aulas de língua portuguesa. A aula de hoje vai ser estrutura e formação de palavras. Quase toda prova de concurso que eu pego, dependendo da banca, cai esse tipo de questão, tá? Hoje em dia não está sendo assim tão comum em todas as bancas, mas muitas bancas mexem com isso aqui. Cai muito, cai algumas questões disso aqui, uma ou duas, tá? Então a gente vai começar hoje como que as palavras são formadas e a estrutura das palavras. Então, primeiro eu vou começar com a estrutura para depois ir para a formação de palavras. Bom, o que a gente precisa saber nesse primeiro momento? A gente vai estudar a estrutura das palavras em termos de radical, afixos, a questão da vogal temática, da vogal de ligação, a estrutura mesmo, como que a palavra, a estrutura da palavra. Então aqui, primeiro a gente vai ver os elementos mórficos. E esses elementos mórficos, eles se dividem, primeiro, eu coloquei aqui o radical. O radical é a parte da palavra que serve para dar sentido à palavra e quase sempre não sofre alteração. Por exemplo, a palavra chuva. A palavra chuva, que eu vou chamar de palavra primitiva, ela vai ter o radical. Se vocês observarem aqui, o que vai mudar aqui vai ser depois do V. Então, depois do V, muda. Então, aqui eu tenho o radical da palavra. Aqui e aqui. Então, o radical da palavra chuva, eu digo que vai até o V. E depois que vai acrescentando sufixos, afixos e vai formando outras palavras. Por exemplo, por que eu falo que radical é a estrutura da palavra que quase sempre nunca muda? Porque quando eu pego a palavra vida, veja bem, vida, né? Eu poderia colocar o radical até o V, tá? Mas olha aqui o que acontece. De vida, eu posso formar vital. Não mudou o D para o T? Questão do latim. Posso formar vivência. Não posso? E aí o que aconteceu? Mudou também a estrutura. Então, o radical, eu não posso dizer que o radical nunca muda. O radical, na grande maioria das vezes, ele não muda. Mas tem algumas palavras que sofre isso aqui, é questão do latim. Igual a palavra felicidade. Quando a gente está vendo as palavras cognatas, o que são cognatas? A mesma etimologia em questão de radical. Então, sofre alguma alteração. Por exemplo, a palavra feliz e felicidade. Tá vendo aqui a alteração que teve aqui? Eu posso formar feliz, felizmente. De feliz eu posso formar felicidade. Por quê? Sofreu alguma alteração no radical? Sofreu. Mínima, mas tem algumas palavras que sofrem. Por quê? Mas mesmo assim elas são palavras cognatas em relação ao radical. Tá? O terceiro elemento mórfico que nós vamos ver são os afixos. Os afixos, eles são acrescidos aos radicais para formar outras palavras, mudando ou o sentido ou a classe de palavras. Primeiro, nós vamos trabalhar com o pré. Pré não é o que fica antes? Então, veja bem, prefixos são esses aqui. Eu peguei o quê? Geralmente, os prefixos são preposições. E sozinhos, eles não têm nenhum sentido, tá? Ou, igual vocês podem, mas esse contra aqui é o verbo contra, mas não nesse sentido, é no sentido de contrário. Mas ele sozinho, geralmente aqui ele não tem sentido nenhum, tá? Então ele tem que unir-se a um radical, ou por hífen ou não, aí depois a gente vai ver a formação de palavras, para formar uma nova palavra, tá bom? Aí eu coloquei algumas preposições que servem como prefixos e lembrando, os prefixos, o que acontece com eles? Eles se juntam ao radical para mudar o sentido dessa palavra. Olha aqui a palavra, por exemplo, feliz.
Aí eu vou pegar um prefixo, posso até colocar eles aqui, que dá a ideia de contrário, e colocar aqui. O que eu formei? Infeliz. Ele é feliz, ele é infeliz. Continuou sendo adjetivo do mesmo jeito, não continuou? Sendo adjetivo? Da mesma forma. Agora, quando eu pego os sufixos, eles vão... O sentido pode até não mudar, mas vai mudar a classe de palavras. Por exemplo, eu tenho alguns sufixos aqui. Dor, por exemplo. São assim. São desse jeito aqui. E vários outros. Eu não vou passar todos, tá? Senão eu vou ficar aqui só copiando os sufixos e os prefixos. Por exemplo, a palavra trabalho. Ou eu posso juntar, mas esse aqui, e formar trabalhador. Não é isso? Então, peguei um sufixo e coloquei. Brasil. Aí, eu quero colocar. Veja bem, trabalho. Vamos pegar a palavra primeiro aqui, ó. Trabalho. Eu formei. Trabalhador. Esse trabalho aqui não é um substantivo? O trabalho. Todo o trabalho é digno. Agora, quando eu coloco trabalhador, quando eu formei, não mudou a classe de palavras? Não ficou a classe de palavra? Por exemplo, não ficou aqui um adjetivo? O trabalho, homem, trabalhador. Mulher, trabalhadora. Brasil, eu coloco eiro ou eira, vai virar brasileiro ou brasileira. Ok? Então, a estrutura das palavras é assim. Começamos pelo radical, vamos para os afixos que se dividem em prefixos e sufixos para a gente formar novas palavras. Aqui, Brasil não é um substantivo próprio, aqui não ficou, brasileiro não virou um adjetivo, até pátrio. Então, é isso. Então, a finalidade desses afixos é unir-se a um radical, formando outra palavra, modificando seu sentido ou a sua classe de palavras. Nós temos também, ao mesmo tempo, um radical com um prefixo e um sufixo, tá? Que forma também outra palavra. Mais pra frente a gente vai ver. Passando disso aqui, da questão dos afixos, e prefixos, nós vamos ver o caso da vogal temática. Tá? Antes da vogal temática, eu vou trabalhar agora as desinências. 4 desinências. E o que são desinências? Desinências são, as desinências, na verdade, elas são nominais e nós temos as desinências verbais. Para que serve? As desinências são elementos que se unem aos radicais para quê? Eles se unem ao radical para, em questão de formação de gênero, de número, para, na verdade, para flexionar a palavra. Então, desinências são elementos que servem para flexionar as palavras, seja ela nome ou seja ela verbo. As desinências nominais, elas se dividem em duas. As desinências de número, que eu acho mais fácil, e a desinência de gênero. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Então, desinências são elementos que se unem aos radicais para dar questão de número e gênero. Quando eu falo de número, quando eu falo menino, assim, questão de gênero, menina. Questão de número, acrescento um S aqui. Não me deu número plural, aqui está no singular, e aqui
Estava no singular e agora no plural. A questão de gênero, menino para menina. Então, as desinências servem para flexionar, não para formar outras palavras como os afixos e os prefixos. E menina. Beleza? Nós temos também as desinências verbais. E as desinências verbais vai mexer com o quê? Com os verbos. Não é isso? Desinências verbais são elementos que vão unir-se ao verbo. Para quê? Para flexionar. Aí nós temos as desinências número pessoal. Nós temos número pessoal. E nós temos as desinências modo temporal. O que essas desinências vai me dar? Ela vai me dar em que tempo está o verbo, em que modo, em qual pessoa, se é singular ou plural. Vamos pegar aqui um verbo, cantaríamos. Cantaríamos. E nós vamos pegar cantaria, por exemplo. Se eu for pegar a desinência, por exemplo, quando eu pego aqui, ó, canta, ri, amos, nós vamos pegar esse ri aqui, que vai ser uma desinência, e esse mos aqui, que vai ser outra desinência. Eu posso falar que cantaria está formando, que cantaríamos é uma formação de outra palavra? Não. Isso aqui é a flexão do verbo. E essas desinências aqui, essa aqui está me dando o tempo. Cantaríamos, não está no futuro do pretérito? Tá. O futuro do pretérito eu não tenho no indicativo. Eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria, nós cantaríamos. Olha que esse mos aqui, ele me dá o número pessoal. Ele me deu o tempo e me deu o modo. Mos aqui só pode ser nós. Então, ele me deu a pessoa, que é a primeira pessoa, e me deu também o número, que é no plural. Tá entendido? Vamos voltar então, que depois eu vou falar de outro verbo, desse verbo cantaria aqui. Então, eu tenho número pessoal, o mos, aqui, e eu tenho modo temporal, esse aqui, tá? Agora, vamos, por uma curiosidade, pegar o verbo, somente o verbo cantaria. Veja que cantaria está me dando apenas uma desinência. E essa desinência aqui é de pessoa? Essa desinência aqui, ela está me dando o tempo e o modo. Então, eu digo que essa desinência aqui é modo temporal. Tá? Modo temporal. Beleza. Mas por que ela não está me dando a pessoa? Veja bem, quando eu pego o verbo cantar e coloco no futuro do pretérito, eu vou ter duas pessoas para ele, tá? Olha aqui as duas pessoas que eu tenho. Eu cantaria, tu cantarias e eu tenho também ele cantaria. Então, ela não me dá desinência de quê? De pessoa. Nem de número, nem de pessoa aqui, tá? Por quê? Porque, não, até que de número dá, porque não pode ser eles cantaria e nem nós cantaria, na questão do plural. Mas aqui ele não está me dando a pessoa não, porque tem possibilidade de ter duas pessoas, ok? Então, partindo das desinências, a gente vai ver agora a vogal temática. A vogal temática,
ela tem por objetivo, ela serve para duas coisas. Ou para finalizar um radical, ou ela serve também para unir o radical às desinências. Então, 5 vai ser a vogal temática. Tá. Que na verdade, essa vogal temática aí. Vamos pegar, por exemplo, a palavra, a vogal temática ela tem em verbos e tem em nomes, tá? Nos verbos, a gente vai seguir a conjugação, tá bom? Tá? Então, vamos pegar um verbo e vamos colocar uma vogal temática para a gente observar. Por quê? Tem verbos que não vai ter vogal temática, já vai me dar a desinência, tá? Então, veja bem, as vogais temáticas dos verbos são essas aqui. Então, vamos pegar, por exemplo, o verbo cantar. Eu vou colocar eu canto. Eu vou poder falar que esse O aqui é uma vogal temática? Não, tá? Agora, veja bem, tu cantas? Também não. Agora, quando eu falo assim, eu cantava. Tá? Agora que eu posso falar que isso aqui é uma vogal temática, porque isso aqui tá me dando uma desinência de tempo, modo e tempo. Não tá me dando desinência de pessoa, porque eu posso falar também que ele cantava, tá? Então, a vogal temática ela serve para finalizar um radical. Como assim finalizar um radical? Vamos pegar a palavra venda? Deixa eu colocar aqui, Canta, tá? Aqui vai ser uma vogal temática. E vamos pegar um nome, por exemplo, a venda. Tá? Aqui não finalizou um radical? O radical da palavra venda não vem até aqui? Finalizou um radical, tá? Por quê? Para não terminar aqui, aí finalizou um radical. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui também. Por exemplo, vamos pegar a palavra cliente. Cliente. As pessoas podem confundir cliente e dentista. Aqui eu usei o A e usei o E para finalizar radical. Pelo amor de Deus, não confundam isso aqui com desinência de número, de pessoa, não. Por quê de pessoa? Porque cliente é um substantivo que eu só troco o artigo, então ele é um substantivo que comum de dois gêneros. O dentista, a dentista. O cliente, a cliente. Não existe dentisto e não existe cliento ou clienta. Não é isso? Então a gente não pode confundir vogal temática com desinência, tá? É muito parecido. Isso aqui pega muita gente. Tá? Então, a vogal temática, ela não serve para, em questão de elementos, como elementos morfos para se unir para dar questão de gênero, não, tá? E serve para finalizar um radical ou unir-se a ele para poder fazer o quê? Para poder colocar as desinências, tá? Igual, por exemplo, o verbo cantávamos ou então falássemos. Por exemplo, aqui, não tá aqui o radical, falássemos. Falássemos. O radical não tá até aqui no L, não tá? Então, veja bem, isso aqui é uma vogal temática. Esse C aqui vai me dar o tempo e o modo. Esse mos aqui que vai ser desinência. Tá? A vogal temática, ela serviu para unir o radical às outras desinências, ok? Aqui, ela não serviu para finalizar,
tá? Como cliente. Isso que é vogal temática. A próxima questão aí vai ser vogal, vai ser diferente de vogal temática, vai ser vogal, consoante, a gente vai ver tudo junto, consoante ou sílaba de ligação. Tem diferença? Vamos trabalhar primeiro com a vogal. Para que serve essa vogal, consoante ou sílaba de ligação? Serve para dar sonoridade, fazer tipo uma liga entre o radical e os outros elementos dele, que podem ser sufixos, e fazer essa liga aí por questão de sonoridade. Vamos pegar a palavra legal mais dade, não é um sufixo? O que eu vou formar? Legalidade. Aqui, ó, legalidade. O que aconteceu aqui? Isso aqui é uma vogal temática? Não. Isso aqui, ela não se uniu com desinências, não. Aqui se uniu essa vogal, que é considerada uma vogal de ligação, para dar sonoridade, porque senão ia ficar legalidade. E não existe legalidade. Aí, para dar sonoridade, eles colocaram uma vogal de ligação. E consoante de ligação? Vamos ver aqui. Consoante, vamos pegar a palavra girassol. Não é gira, mas sol. Só que o que acontece? Na fonética, se eu colocar girassol igual tá aqui, vai ficar girasol. Na hora que eu uno, o que acontece? Eu coloco outro S em questão de sonoridade, em questão de fonética, porque senão seria girasol, tá? Agora vamos ver a sílaba de ligação. Vamos pegar um afixo, porque pode ser tanto ligação de afixos. Vamos pegar um prefixo, porque pode tanto ser um prefixo quanto sufixo e unir-se ao radical e precisar desse elemento aí em questão de fonética. Crônico. Ia ficar acrônico. Aí o que colocou? Colocou uma sílaba de ligação para ficar anacrônico. Beleza? Então, vogal de ligação é diferente de vogal temática. Aqui ela não se une para dar sonoridade, não. Ao mesmo tempo aqui, ó, ela serve, a vogal temática, ela serve para finalizar um radical, na questão aqui, ó, do cliente, da venda, né? Ela finalizou e serve também para ficar entre o radical e as desinências, tá? Aqui não, é só em questão de sonoridade para não ficar esquisito. Tranquilo aí? Agora a gente vai ver o processo mesmo de formação de palavras. Eu vou começar com o processo de composição, tá? O que é composição? Composição é quando eu tenho dois radicais, eu uno esses dois radicais por hífen ou não, tá? Para formar uma outra palavra. Vamos pegar a palavra beija-flor. Beija-flor. Vamos pegar uma sem hífen. Passa tempo, por exemplo, tá? Então aqui, ó, passa mais tempo, beija mais flor. O que aconteceu aqui? Ó? Beija sozinho tem um significado, flor sozinho tem outro significado. Os dois juntos têm outro significado. Então eu vou colocar aqui embaixo,
formação de palavras, isso aqui é uma composição. Ela se divide, na verdade, em apenas duas. Ela se divide em aglutinação e se divide também em justaposição, que é o que a gente vai ver agora. Como que se dá o processo de composição? Por aglutinação. O processo de aglutinação, eu vou colocar entre parênteses aqui, a perda fonética. Uma alteração, ou uma alteração, tá? Alteração aqui, ó, que pode ser apenas uma pequena alteração. Vamos pegar a palavra embora. Como que vocês acham que foi formado embora? É em mais boa mais hora. O que aconteceu aqui? Formou-se embora. Olha a perda fonética que eu tive aqui. Não tive? Embora era em boa hora e virou embora, tá? Por que é isso? Porque quando a gente junta esses radicais aqui, às vezes eu acredito, né? Às vezes fala-se tão rápido, ou então em boa hora, em boa hora, em boa hora virou embora. Não é o caso do tipo voz mercê? Só que coisas diferentes, né? É só uma brincadeira, na verdade. Vamos pegar outro, vinagre. Como que é formado vinagre? É vinho mais acre, que significa o quê? Cítrico, né? Ácido. Aí virou vinagre. Tem outra? Tem várias. Uma outra aqui também, deixa eu ver. Uma que a perda fonética ela é tão sutil, mas tão sutil que a gente nem repara. Aqui, ó. Água mais ardente. A gente tá falando, gente, de perda de som, tá? Mas virou o quê? Aguardente. Que é a cachaça, não é isso? Aguardente. Teve uma perda fonética? Teve. Mínima, mas teve. Então, isso que é uma composição por aglutinação. Composição são dois radicais, é diferente de derivação prefixal e sufixal, porque aí a gente vai mexer com prefixos e sufixos, tá? Aqui não, aqui são dois radicais que se ligam para formar uma outra palavra, beleza? Depois da composição por aglutinação, a gente vai ter a composição por justaposição. A composição por justaposição não tem alteração fonética, tá? É engraçado que às vezes a gente pode errar por trocar o nome. A gente pensa assim, aglutinou. Aglutinar, me colocar até um sobre o outro, não é isso? Não fica, até a gente lembrar, fica amassado, fica meio disforme. Aí por justaposição, colocou justamente, sem alterar nada. Então, por justaposição, vou dar não temos perda fonética aí. E essa aqui a gente tem uma perda fonética, beleza? Outra questão de composição é que a gente pode confundir composição por derivação, tá? A gente vai ver agora a derivação que é formada por acréscimos de sufixos, porque a gente e prefixos,
Porque o que a gente viu agora foi a composição por dois radicais, tá? E a gente tem que tomar muito cuidado porque é um pouco parecido. Vamos começar aqui, ó. Derivação. É acréscimos e pode ser também a supressão. A derivação, a gente vai ver que é a palavra derivar. Então, são acréscimos ou supressão. Acréscimos de afixos, que pode ser sufixos ou prefixos, e pode ser também o quê? Uma supressão de alguma letra, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco. Vamos lá. Vamos começar primeiro com derivação imprópria. Não, vamos começar por derivação regressiva, que eu vou falar da supressão aqui. Como o próprio nome diz, a derivação regressiva, ela vai regredir a palavra como se ela fosse diminuir. Mas tem um detalhe aí, tá? Olha aqui, quando eu falo, por exemplo, beijar, beijar, eu formei beijo. O que aconteceu aqui? Ah, professora, aconteceu também que mudou o O. Sim, essa palavra não regrediu? Ela não tá sem uma letrinha aqui? Tá, mas tem um detalhe, não pode ser só se perder o R e virou isso aqui, não. Beijo aqui não é um substantivo abstrato, então tem que ser formador de substantivo abstrato, porque senão não será derivação regressiva, tá? Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Comprar. Comprar vira compra. O que são substantivos abstratos mesmo? Substantivos abstratos são aqueles substantivos que precisam do outro ser para existir. Agora vamos pegar, vou dar um exemplo aqui, vou até colocar desse lado, de olhar para olho. Isso aqui é derivação regressiva? Não, porque olho não é um substantivo abstrato. Na verdade, ele é um substantivo que concreto. Quer ver outra questão aí também? Deixa eu ver. Isolar. É sempre que eu tenho um verbo e vou transformar num substantivo abstrato? Será que isolamento será? Vamos pegar a palavra isolamento aqui, ó. Isolamento. Veja que aqui não está acontecendo regressão, não. Isso aqui teve colocou-se um sufixo no isolar, tá? Então, não pode ser formador de substantivo concreto. Não pode ser aqui. Tá vendo, gente? Isso aqui nem dá para ser regressivo, porque regressivo é regredir, como se fosse diminuir, tá? É isso aqui. Na questão de, por exemplo, aqui, ó, beijar formou beijo, tá? Comprar formou compra. Só que aqui é acréscimo de sufixo, aqui não é, tá? Depois da derivação regressiva, a gente vai ver a derivação imprópria, tá? E o que é derivação imprópria? É quando eu pego uma palavra
e eu transformo em outra classe de palavras, mas sem alterar a palavra. Tem que ser do mesmo jeito que tá? Por exemplo, quando eu falo assim, ó, o amar. Amar não é um verbo? O amar é sofrido. Tá? Então, amar aqui, fora desse contexto, ele é um verbo. Aqui, ele está do lado de um artigo e artigo acompanha substantivo. Então, aqui ele ganhou outra classe gramatical. O amar é sofrido. Quer ver um outro? Sem ser verbo que vira substantivo? Não gosto de ouvir um não. Tá? Não é um advérbio de negação? Aqui ele não está do lado de um artigo, então aqui ele já não é o quê? Advérbio, aqui ele já é um substantivo. É isso aqui que é derivação imprópria. Eu esqueci de colocar imprópria aqui. Regressiva era a outra. Essa aqui é derivação imprópria. Tá bom? Derivação regressiva é aquela que regride formadora de substantivo abstrato. Tá? E aqui a derivação imprópria é quando eu pego a palavra sem alterar em nada. Tá? Não poderia falar o amor aqui não. Tá? O amor, que é amor, é um substantivo abstrato. Aqui, nesse caso, é um verbo, mas nesse sentido aqui, nesse contexto, é um substantivo. Ok? Depois da derivação regressiva, derivação imprópria, o que a gente vai ver agora? A gente vai ver agora a derivação prefixal. Derivação prefixal. A derivação prefixal, na verdade, ela é acréscimos de prefixos ao radical. Por exemplo, agora sim, ó, pré-história, contra-ataque. Lembra que são as preposições? Aqui eu uso hífen por quê? Letra igual, hífen nele. Se fosse contra-cheque, não seria com hífen, né? Porque a próxima palavra está começando com letra diferente. Infeliz. Infeliz. Nossa, mas que infeliz feio. Tá infeliz mesmo. Infeliz. Vendo? São prefixos. E eles podem vir com um hífen ou não, tá? A derivação sufixal. Deixa eu ver se eu consigo colocar desse lado. Derivação sufixal. O que é derivação sufixal? Acréscimos de sufixos. Por exemplo, justo. Aí colocou o quê? Justamente. Então, justamente. Outra aí. Felizmente. Coloquei o quê? Um sufixo aí, tá?
Então, para isso que serve. Lembra que eu falei com vocês que aqui, quando eu coloco um prefixo aqui, muda o sentido da palavra. E quando eu coloco um sufixo, muda a classe da palavra. Feliz, que era adjetivo, virou felizmente. Justo, que era adjetivo, virou justamente, que é um advérbio. Sempre tudo que tem mente forma advérbio? Não. Por exemplo, semente. Semente termina com mente e não é um advérbio, é um substantivo. Por exemplo, um outro aqui com dor. Ama, dor. Ou amadores também. Coloquei um sufixo aqui. Tá? Virou o quê? Ama. Virou amador. O amador virou um substantivo, tá? Beleza. Passando de derivação prefixal, agora a gente vai ver os dois juntos e a diferença de parassintética para parassíntese. A gente já está quase acabando. Nós vamos ver os dois. Por exemplo, feliz. Vou colocar bonitinho. Derivação prefixal e sufixal. São acréscimos simultâneos. Tá? Por exemplo, quando eu falo infelizmente. Aqui eu não tenho um prefixo, aqui eu não tenho um sufixo. Então, o que acontece aqui? Derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Condicional, condicional. Condicional, incondicional. Deixa eu ver outros exemplos aqui. Por exemplo, imposição, vai ter valorização. Eu queria um que não fosse com desvalorização. Desvalorizar, desvalorização. Prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Agora, a gente vai ver uma parecida que pode confundir, que é a derivação parassintética. Ou parassíntese. Derivação parassintética. Ou parassíntese, tá? A gente tem, por exemplo, aqui, emagrecer. Existe emagrecer? Não. Existe emagre? Não. Então, parece que é derivação prefixal e sufixal, só que não é porque eu não tenho, tá? Eu acrescentei elementos aqui, mas isso aqui não existe se não for os dois, tá? Não é esse tipo, eu coloquei até um prefixo aqui, mas eu tive que colocar simultaneamente porque não existe sem os dois. Agora, olha a palavra infelizmente. Existe infeliz? Existe. Existe felizmente? Existe, por exemplo, vamos colocar inovar, que é um
Prefixo. Existe inovar? Não. Existe inova? Não. Então, o que acontece? Ele precisa dos dois simultâneos para que ele consiga existir. Isso aqui, quando a gente fala inova, é até a flexão do verbo, tá? A gente está falando assim, se existe, por exemplo, igual emagrecer, é um híbrido. O hibridismo, na verdade, é a união de dois elementos, de dois radicais, que um é latino, o outro é grego, um é inglês, o outro é latim. Por exemplo, quando eu falo assim, repórter, tá? Então, a gente pega aqui a palavra repórter, aqui ó, até o reportagem, até report, aqui vem do inglês, e aqui o agem vem do quê? Do latim. Então, a gente tem essa mistura aí desses elementos, tá? Então, são elementos diferentes. Tem alguns gramáticos que até condenam isso aí. Muitos gramáticos condenam. Então, isso aqui, do inglês e do latim. Vamos pegar o mais fácil, que é uma fotografia. Automóvel, por exemplo. Redução é quando eu reduzo a palavra. Redução é assim, ó. Por exemplo, fotografia. Fotografia virou foto. Motocicleta virou moto. Beleza. Temos também as onomatopeias. As onomatopeias é a imitação de sons. As onomatopeias, o que são? Imitação de som. Por exemplo, o tim-tim. Por exemplo, o tic-tac do relógio. O tic-tac do relógio. São, na verdade, imitação de sons. Ping-pong. Agora, siglonimização, para fechar aí, a gente termina agora, tá? Siglonimização. Siglonimização. Que são as siglas. Ó, eu só vou falar pouca coisa aqui, tá? Isso aqui não é muito falado, não. Por exemplo, vamos começar com ONG. Até 3 letras eu uso tudo maiúsculo desde que eu não consiga ler, tá? Por exemplo, até 3 letras, ONG, vai vir tudo maiúsculo, ok? Até 3 letras, tudo maiúsculo. Agora, passou de 4 letras, eu posso alternar se eu conseguir ler. Por exemplo, a primeira maiúscula com o restante minúsculo, eu consegui unir aí e ler. Por exemplo, MDB, tem mais de 3, tudo maiúsculo, porque eu leio letra por letra, PMDB. Agora, olha o que acontece com o Enem. O Enem tem 4 e é o inicial dele que é maiúsculo, né? É assim, quer ver? Deixa eu melhorar isso aqui. Nem. Por quê? Porque eu consigo ler. Aqui eu juntei isso aqui, eu não li. É NEM, não. Eu juntei, tá? Tem também o DPVAT. Por quê? É mais, eu posso ler. Eu mesclei aí a questão do DPVAT, mesclei e
mesmo assim não consegui ler, não é isso? É um seguro por danos pessoais causados por automóveis, automotores via terrestres. Então, o DPVAT aí ele mescla e mesmo assim ele continua com todas maiúsculas, justamente porque mescla aí, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham aprendido a questão da formação e estrutura de palavras, tá? E eu agora espero vocês para a nossa próxima aula e eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esses 3 exercícios, tem 3 exercícios dessa matéria que eu separei, assim, um fácil, um médio, um difícil para a próxima aula, tá? Eu vou fazer esses exercícios junto com a aula de figuras de linguagem, tá bom? E muito obrigada e até a nossa próxima aula.